vocês. Hoje faremos uma aula experimental com o título Pistas para evidenciar a ocorrência ou não de uma reação química. O nosso objetivo é reconhecer a ocorrência de uma reação química. Nessa primeira parte do experimento, nós usaremos em um becker colocar 20 ml de refrigerante e adicionar uma colher de açúcar, açúcar mesmo de casa, sacarose. Agita e observe o que acontece. Ali aconteceu uma transformação química ou uma transformação física? Lembrando que uma reação química é uma transformação química. Na segunda parte, em um outro becker, nós colocaremos 20 ml de água e um comprimido efervescente. Lembrando que no comprimido efervescente, uma das substâncias que está presente nele é o bicarbonato de sódio. Aconteceu uma transformação física ou uma reação química? Você é capaz de responder? Observe as evidências se a reação aconteceu ou não. Ok? Agora, na parte 2, nós faremos, em um becker, adicionaremos 20 ml de solução de hidróxido de sódio e, em seguida, 3 gotas de fenolftaleína. Lembrando que a fenolftaleína é um indicador do tipo ácido-base, que nós vimos em funções inorgânicas. Observe o que acontece. Essa transformação é física ou é uma transformação química? Em seguida, levaremos a chama de um bico de gás, com bastante cuidado, um prego. Opa, desculpa, é um clipe. Sim, a chama está acesa. Observe o que acontece. Essa transformação é física ou é uma transformação química? Lembrando que não use fogo em casa sem a supervisão de um adulto. Mais uma vez. Essa transformação é física ou é química? Vamos pensar? Agora, na parte 3, em um tubo de ensaio, colocaremos solução de nitrato de chumbo 2, cerca de 1/4 da altura do tubo de ensaio. Essa medida é mesmo no olho, tá, gente? Não é uma medida exata. E acrescentaremos a mesma quantidade de iodeto de potássio, solução de iodeto de potássio. Observe, gente, essa reação é linda. Além da formação de precipitado, houve a mudança de coloração. Ou seja, ali aconteceu uma reação química. Vamos escrever a reação de dupla troca que acontece entre esses sais? A segunda parte, em um tubo de ensaio, já colocamos cerca de 1/4 da altura dele de açúcar e adicionaremos água em seguida. O volume de água é cerca da metade do volume de açúcar que adicionamos. Agitação. Houve uma reação química ou uma transformação física? E aí, conseguiu perceber? Ok, pessoal? Agora, na parte 4 do experimento, faremos o seguinte.
Em um becker, colocamos 25 ml de água e faremos a medida da temperatura. Observe no termômetro a temperatura que está marcando vamos esperar estabilizar, 26,78 graus Celsius. Mais ou menos essa temperatura, 26,8 graus Celsius. A esse mesmo becker com água, adicionaremos uma quantidade de óxido de cálcio. Agito. Esse óxido ele é parcialmente solúvel em água. E faremos a medida da temperatura para a sua dissolução. Aguardaremos até a temperatura estabilizar. Já percebemos que a temperatura está diferente da inicial. A temperatura aumentou para 26,9 graus Celsius, ou seja, essa dissolução é um processo que precisa liberar calor enquanto ele acontece, ou seja, é um processo exotérmico, aproximadamente 27 graus Celsius. Agora, faremos o experimento de também medindo a temperatura para observarmos a alteração de calor com 20 ml de água destilada e 20 ml de etanol, álcool etílico. Faremos a medida dos dois separadamente de temperaturas. Para a água, (27 graus, 27,3). Opa, ainda tá aumentando. 27,5. E agora a temperatura do etanol. Separadamente, a temperatura do etanol. (26 graus, mais ou menos. 26. Em seguida, vamos juntar a água e o etanol. E faremos a medida da temperatura. Observem o termômetro. Olha, a temperatura já está acima de 30 graus. 31, ou seja, a solução ou a dissolução do etanol em água é um processo bem exotérmico, libera bastante calor, a temperatura em aproximadamente 33 graus. Lembrando que a temperatura da água estava em 27 e a do etanol em 26, separadamente. Ok, pessoal? Até a próxima!